Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim, CEO da IASO e host desse podcast. Quero lembrar para você que o objetivo aqui é a gente trazer alguns insights, algumas provocações, cases de sucesso e às vezes de fracasso, sempre com o objetivo de te ajudar a construir melhores resultados nos seus eventos. E essa temporada é especial porque a gente está gravando de dentro do Fórum Eventos. Você deve estar vendo aqui que é um ambiente diferente, um estúdio diferente. Nós estamos aqui na área de exposição do Fórum Eventos. Por quê? Porque aqui tem grandes profissionais da indústria de eventos, pessoas que talvez nós teríamos muita dificuldade de conseguir agenda no estúdio normal, a gente consegue aqui porque o pessoal está fazendo um painel no evento, está palestrando ou está expondo aqui e as pessoas que nós estamos recebendo aqui, os nossos convidados de hoje, é exatamente esse caso. O ano passado a gente tentou umas 3 agendas com eles, não deu certo, e no Fórum Eventos isso foi possível. Então, quero agradecer Emiliano e Juliana, muito obrigado por estarem aqui com a gente, falar de uma pauta tão relevante que é seguro para eventos, gente. Olha só, se você nunca ouviu falar disso, ou se você conhece um pouco desse assunto, fica ligado nesse episódio, porque eles vão explicar de A a Z o que é, como funciona, quais as apólices, enfim, as coberturas, há quanto tempo isso funciona. A gente vai fazer aqui uma sabatina aqui com os nossos especialistas em seguros para falar para a gente como isso funciona. Bom, vou começar apresentando vocês aqui, começar pela Juliana. Juliana Sabrina dos Santos é fundadora da Axpert. Falei certo, Ju? Exato, certíssimo. Axpert, seguros para eventos, filmes e TV. É coautora do livro Segurança e Eventos, então tem literatura aí sobre o assunto. Parte do corpo docente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, é mentora do Sou Segura e professora da ENS. É isso? Exatamente, Eduardo. Muito bom, um prazer te receber. Prazer todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, porque é muito importante a gente informar o mercado sobre esse tema. Eu mesmo tenho muitas dúvidas aqui. Eu vou tirar um monte de dúvida aqui, porque acho que é muito importante e ainda é um tema novo. Não deveria ser, né? Seguro não é novo, mas seguro em eventos me parece algo muito novo, muito poucos clientes, né, poucos promotores, expositores ainda estão usando esse recurso. Então, vai ser legal. Que seguro é muito mais antigo do que a gente imagina. Muito mais, né? Da época das caravelas. Exatamente. Imagino. Mas para eventos, né, pelo menos para mim, é um tema que eu ouço falar, sei lá, 3 anos para cá, né? Que eu acho que você foi um dos primeiros que me falou sobre isso. Perfeito. Bom, e nós estamos também com o Emiliano Junqueira. Emiliano é um profissional com mais de 20 anos de experiência em conectar negócios e construir relacionamentos estratégicos. É fundador da Andiari, falei certo, italiano? Andiari, uma corretora de seguros, né? E aí, inclusive para o setor de eventos. Obrigado, Emiliano, por estar aqui com a gente, por disponibilizar esse tempo aí para trazer informações para o mercado sobre esse tema. Eu que agradeço aí o convite. Mais uma vez, um ano de tentativa, mas chegou o momento aí da gente falar um pouquinho, descomplicar um pouco dessa importância que o mercado de eventos tem na contratação de seguros. Sim, muito bom. Bom, quero começar abrindo para vocês, começar por você, Ju. Você falar um pouco né, da seguradora, da sua trajetória, né? Falei aqui um pouco, mas quanto tempo você tem de bagagem nesse setor? De forma resumida, aí, você trazer um pouco da tua trajetória até chegar aqui e se tornar essa especialista em seguros para eventos. Bacana, Eduardo. Então, eu não sei fazer outro seguro que não seja seguro para que a gente chama de entretenimento, né? Que inclui a parte de audiovisual e seguros para eventos. Então, Juliana, você sabe fazer seguro de automóvel, seguro residencial? Não. Aqui na Axper nós respiramos seguros para eventos, né? E pegando um gancho do que nós estávamos iniciando aqui o podcast, né? Quanto tempo existe esse seguro? Por incrível que pareça, o seguro para entretenimento no Brasil ele já existe há mais de 60, 70 anos, né? Iniciou lá em Lloyd's, né, que é o berço de seguros no mundo, né, que começou com os seguros mais inusitados possíveis, né,
E aí foi ganhando corpo até propriamente por conta da necessidade da própria indústria, né? E quando a gente fala no Brasil, você comentou, faz 3 anos, né? Sim. Aqui no Brasil, há mais de 25 anos nós já temos seguros para eventos, né? Muito tempo, né? E muitas vezes o promotor, ele ainda desconhece esse tipo, né, de seguro. Então, para você ter ideia, né? Seguro de carro, nem 30% contrata seguro de carro. Só isso. Seguro residencial, menos de 20%. Vamos pegar esses percentuais agora e imaginar o mercado de seguro de eventos, né? Percentual muito menor. Pouquíssimo explorado, né? E o que a gente aproveita aqui para falar que nós já temos excelentes apólices, corretoras especializadas, assim como a Andiari, assim como a Emiliano, que se especializou realmente nisso, né? Que vai conseguir atender e falar a linguagem que o organizador de eventos precisa, né? Eu já estou nesse mercado há mais de 25 anos, né? Trabalhei numa multinacional por 20 anos, veio a pandemia, fez o mercado de seguros de eventos também se assustar, muitas seguradoras saíram do mercado e eu resolvi empreender. E hoje a Axper, ela auxilia, né, ela representa a seguradora aqui no Brasil, né, a gente que atende o corretor, eu sou parceira do Emiliano, né, a gente atende o corretor, a gente estende a mão para o corretor para levar o melhor produto que o mercado tem hoje no setor de eventos. Daqui a pouco eu quero que você explique essa diferença da seguradora para a corretora, né? Você já começou a falar e vocês dão esse suporte, né? E agora, Emiliano, quero que você também fizesse um resumo da tua trajetória aí, né? Você esteve como executivo também em alguns mercados, né? Sim, sim. Já foi, inclusive, apresentador do Hackathon do Fórum Eventos, né? E hoje há 9 anos atrás, quase completando 10 anos. Isso aí. E hoje está com a Andiari. Fala um pouco da tua trajetória aí, como é que você entrou para esse mundo aí dos seguros para eventos. Perfeito, perfeito. Bom, são mais de 20 anos no mercado de seguros, quase 90% desse tempo aí sempre no mercado corporativo. Então, trabalhei em grandes corporações como a IG Seguros, Willis, Alper e outras empresas, e sempre construindo projetos de seguros voltados para o que a gente chama aí de mercado massificado. Então, sempre construindo através de grandes parcerias e fazendo uma distribuição através de grandes canais. Há 2 anos atrás, eu resolvi sair do mercado corporativo e abrir a minha própria corretora de seguros. E como algumas pessoas já sabem, a minha família vem do mercado de eventos corporativo. Então, como o Sérgio Junqueira, meu pai, fundador aí do Prêmio CAI, o Fórum Eventos, a Revista dos Eventos. Então, apesar de eu estar nessa trajetória de seguros, a minha veia também tem um lado ali de eventos corporativo que eu sempre acompanhei desde quando eu ainda era adolescente. Imagino que você, como adolescente, indo para as montagens de evento, participando dos prêmios... Eu era o carregador de revistas, praticamente, né? Então, uma passagem interessante é que o meu pai, o Sérgio, ele iniciou no mundo de eventos com a revista. Sim. E eu, jovem, carregando revistas. Aí depois veio a internet, digitalização, veio o Prêmio CAI, o Fórum Eventos, e aí a revista ela foi tomando outro caminho. E aí veio o Portal Eventos, substituindo boa parte da importância da revista, só que há 2 anos, 3 anos atrás, aí ele reinventou e trazendo os livros, né, do Grupo Conecta. E aí vem o Emiliano também apoiá-los, encarregar os livros aí para todos os eventos. Então, sempre trabalhando aí em conjunto com o meu pai, o Sérgio Filho, a Tarsila e todo o Grupo Conecta. Então, sempre estive junto com a família, acompanhando todo esse segmento. E no momento que eu abri a corretora de seguros, primeira pergunta, porque quando você fala de seguros, você tem uma abrangência de segmentos e ramos de seguro muito, muito grande. Então, para você ter um foco e um direcionamento, eu escolhi o seguro eventos por conta dessa parte
da família, dessa proximidade aí com o mercado. Você está imerso nisso, né? E o que é legal é que você conhece bem o mercado de eventos, por toda essa história da família, e conhece bem o mercado de seguros, né? Então você fez essa união aí, e hoje você tem muita bagagem, muita segurança para abordar um promotor, organizador de eventos, entender as dores dele e também encaixar muito bem a necessidade. Perfeito. E eu digo assim, a responsabilidade de um corretor de seguros, no momento que você vai desenhar uma pólice de seguros, no momento que você vai entender o risco, porque aqui muitas vezes você está trabalhando com patrimônios, você está falando você tem grandes empresas, grandes grupos empresariais com a tua estrutura, mas você tem empresas que estão aí se estruturando, está ainda num processo embrionário e que tem a mesma necessidade de um grande grupo empresarial, porque o seguro é para todos. Todos têm a necessidade de uma pólice de seguros, porque o risco ele é para todos. A Juliana começou aqui falando do automóvel, do residencial, a dificuldade que a gente tem no Brasil em relação à conscientização da importância do seguro. Isso é para todos os ramos. Quando a gente fala que é uma população que tem a maior preocupação hoje de um brasileiro, muitas vezes é o automóvel, e somente 20%, 30% que contrata uma pólice de seguro, de quem tem automóvel. Então esse é um número ainda muito baixo. Residencial, 5% a 10%, vida é 2%. E quando a gente vai para outras regiões, Estados Unidos, Europa, já é um outro número. Você já vê a conscientização lá muito mais já formada, já criada. Então, é um mercado muito antigo, mercado de seguros. Então, se você pega Estados Unidos, 80%, 90% tem um seguro de vida, tem uma pólice da sua residência. Então, eles entendem essa importância. Então, quando eu montei a Andiari Seguros, foi para trazer um pouco mais essa responsabilidade no momento de fazer essa colocação do seguro e trazer um pouco dessa tranquilidade para toda a cadeia, desde um fornecedor até um organizador, e que é importante para você fazer o show acontecer. Legal. E sabe uma coisa, Milena? Quando você fala assim, né, eu tenho a corretora, eu sou um corretor de seguros, quando o teu telefone toca, deve dar né, porque você que está aí assistindo, quando é que você liga para o teu corretor? Que não seja para renovar o seguro ou no caso de acontecer um sinistro, né? Então eu imagino que como corretor, você receba, né, em algumas situações onde você precisa apoiar, orientar e as pessoas a usarem. Isso é muito importante. O que eu acho que a importância muito grande do corretor é poder contar com isso, né? Eu precisei acionar o seguro do meu carro, minha filha sofreu um acidente e assim foi o que mais me marcou positivamente foi a proatividade do corretor de orientar o que tinha que ser feito, como ser feito, né? Boletim de ocorrência, retirar o carro do local, esperar o guincho que é da própria seguradora, fazer algumas ações ali. Então, isso é muito importante, isso é um papel que o corretor entrega que é vital para o funcionamento. Né? É extremamente importante, porque muitas vezes, por mais que você não tenha essa conscientização do seguro, quando você apresenta uma solução, muitas vezes a primeira coisa que se esbarra é o preço. Sim. E aí eu acho que entra um papel fundamental do corretor de explicar a importância e a necessidade de determinadas coberturas, mesmo que esse preço ele assuste um pouco, mas que vai dar o conforto no momento aí de um sinistro. Porque não adianta também você contratar um seguro simplesmente por uma questão obrigatória, que muitas vezes o nosso setor muitas vezes exige, e de uma forma assim, pro forma. Sim. E sendo que no final você não está coberto. E isso também vai recair para o corretor, que no momento, no eventual sinistro, e aí entra o que é pior para nós, que é a frustração. Sim. É o que a gente não... Porque o momento mais feliz para o corretor, lógico, é o momento que a gente assina uma pólice de seguros, mas também é no momento que, em parceria com a seguradora,
a gente paga um sinistro. Que foi necessário, né? Foi necessário. Ninguém contrata seguro para usar, né? A verdade é essa, né, Juliano? Todo mundo contrata seguro para não usar, o que é muito bom para a corretora, para a seguradora, mas se precisar, ele precisa funcionar, né? E o corretor tem esse papel importante de... Ele é um mecanismo econômico e financeiro para guarda de um patrimônio importante. É uma coisa que a gente ouve muito, né, quando a gente conversa principalmente com o cliente final, com o promotor, é assim, o local já tem espaço, fulano já tem o seguro, o espaço já tem o seguro, o organizador sempre acaba colocando a necessidade para o outro. Funciona como se fosse um seguro de carro. Eu tenho o meu, você tem o teu. Principalmente quando a gente fala em riscos de responsabilidade civil. A gente nunca sabe o que o juiz vai falar, quem vai cair, quanto vai pedir. Não é verdade? Então, por isso que é importante toda a cadeia contar com o seguro. Cada um tem o seu, aciona, e aí talvez, né, você tenha até uma duplicidade de proteção. Melhor ter duas do que não ter nenhuma. Exatamente. E é um conjunto. Muitas vezes ela acaba somando um organizador do evento. Aqui, por exemplo, o Fórum Eventos, ele tem o seguro. Hoje a Andiari ela é a corretora oficial, junto com a Essor e a Axper, que é a seguradora oficial. E a gente juntos aqui, a gente construiu uma pólice de seguros que a gente consegue dar total conforto para todo o público, o staff, todos os participantes. Mas também é importante que cada stand, cada fornecedor, cada patrocinador também tenha a sua percepção da importância também de contratar o seu seguro. Porque muitas vezes alguma responsabilidade ela acaba sendo originada desse fornecedor, dessa empresa-chave, e que o organizador ele não faz parte naquele momento. É lógico que o cliente final, que é o público, ele sempre vai estar resguardado com a pólice, vamos chamar assim, do organizador. Mas no final, o exemplo do que a Juliana trouxe, a seguradora, o objetivo dela é pagar o sinistro, e junto com o corretor a gente tem esse trabalho e essa responsabilidade, mas no final do processo, a seguradora também vai buscar, junto com o causador do dano, muitas vezes a restituição desse valor que foi coberto pela seguradora. No ano passado, você vê, são 2 anos de corretora, e eu brinco que no ano passado eu fui presenteado com um grande sinistro. Então isso no momento, lógico, é o que você falou, assusta, mas é o meu papel. Isso mostrou porque assim, o corretor que só vende, só comercializa, ele acaba não atendendo o objetivo, muitas vezes, do cliente. Lógico, o corretor não quer que o seu cliente faleça, ou que ele bata o carro, ou que ele tenha a casa dele destruída, mas o meu objetivo é que, caso venha a ter uma situação como essa, o proprietário dessa pólice ou seu beneficiário estejam totalmente resguardados. E foi o resultado desse sinistro que aconteceu no ano passado, que, por coincidência, com essa parceira que é a Essor, onde a gente, em conjunto, entendeu toda a situação que aconteceu, e de uma forma muito ágil e responsável, a gente conseguiu devolver parte desse prejuízo para o organizador do evento. Então, isso, para um corretor, é muito gratificante. Sim, sim. E você está falando de corretor, seguradora, né? Corretor e seguradora. Juliana, qual é a diferença, né, dos papéis? Vocês trabalham juntos, né? Pelo que eu estou entendendo, não tem como... só funciona com seguradora e corretora juntos, mas qual é o papel de cada uma nesse processo? A SUSEP, que é a Superintendência, né, de Seguros Privados aqui do Brasil, ela obriga a atuação de um corretor. Então, a seguradora ela não pode comercializar nada sem passar por um corretor de seguros. Então, o corretor é aquela empresa que vai entrar em contato com o cliente, não simplesmente para ofertar uma única seguradora. Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai entender qual que é o melhor produto que existe no mercado para aquele cliente, né? A seguradora é realmente que vai pagar
no caso de algum sinistro. A seguradora, ela toma o risco, Exatamente. Né? compra esse risco aí, ou vende, não sei como é o nome disso. Por isso que o papel da Andiara que ela é tão importante, né? Justamente porque é isso que o Emiliano falou, faz todo sentido. A preocupação dele não é levar apenas o melhor custo, é o melhor custo e produto. Até porque esse excelente exemplo que ele citou aqui, talvez se tivesse com uma outra congênere, uma outra seguradora, não tivesse um final tão feliz. Sim. Né? Então, por isso que é muito importante essa pesquisa e contar com um corretor especializado. Porque, só para você ter ideia, hoje são mais de 120 mil corretoras de seguros que existem no Brasil. Dessas 120 mil corretoras, nem 30 são especializadas em eventos. Quando eu falo 30, não é 30 mil não, tá? São 30. E o Emiliano é uma dessas importantes corretoras que existe hoje aqui, né? Então, talvez aquele corretor, né, que às vezes você tem aquela confiança no produto de automóvel, ele não vai ser o melhor parceiro para entender qual é a melhor seguradora que opera em seguros nesses nichos específicos. Conhece, né, Juliana? Acho que o grande segredo do corretor é ele conhecer e até ajudar o cliente a se prevenir, a se precaver. Porque, por exemplo, a gente às vezes é leigo nessa... Não, o que você tem que se preocupar? Eu vejo o carro eles mandam lá uma lista, retrovisor, farol, tal. Na minha ignorância, para mim tudo aquilo estava incluso. Se o corretor não me orienta o que está, o que não está incluso, então eu imagino que seja a mesma situação para os eventos. Você tem conhecimento, né, Emiliano, para indicar ou orientar o produto que se encaixa. Importante aqui para as agências de eventos, os promotores, é mostrar que não é igual um seguro de automóvel que cobre incêndio, roubo, colisão. O seguro de eventos, ele é complexo, tem mais de 50 coberturas existentes. Então, às vezes, a agência pode pensar assim, alguém pergunta, contratou o seguro? Contratei. Que seguro? Sim. Qual é a seguradora? Porque cada seguradora vai ter o seu produto específico. Né? Então, muitas vezes, aquela agência que só olha o último item ali, que é o valor do seguro, muitas vezes ela está deixando uma outra seguradora ali muito mais completa, e a lei de Murphy, né, Eduardo? Às vezes vai dar a situação ali, o prejuízo, o sinistro, bem aonde aquela cobertura que não foi contratada. Então, o seguro não é brincadeira. Precisa ter um bom profissional e boas seguradoras que são especializadas naquele segmento. E hoje no mundo, quem que faz a regulamentação das seguradoras? É a SUSEP. Também, tanto das corretoras quanto seguradoras. É toda a entidade, toda a parte de... E a SUSEP? Superintendência de Seguros Privados no Brasil. Né? É quem faz a regulamentação, né? Quem aprova que aquele produto vai entrar no mercado, que aquela seguradora que ela está apta para atuar juntamente com as corretoras de seguros. Legal. Você tem a CNSP, né? Que é a Confederação Nacional de Seguros Privados, e que está dentro da estrutura do governo, e você tem a SUSEP, que faz a fiscalização de toda a cadeia, não só seguradora, como também de todas essas 130 mil corretoras que existem aí espalhadas pelo nosso Brasil. Tem muita seguradora também, Emiliano? Quando a gente fala de seguradora, você tem no mercado, você não tem mais do que 50 seguradoras. Só que aí você tem as seguradoras também nichadas. Tem as seguradoras que são focadas somente para seguro para pessoas, que aí quando eu falo pessoas são seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, seguro automóvel. Então você fala, hoje o mercado de seguro é um mercado de 240, 250 bilhões de reais. E Isso Brasil? Isso Brasil. 250 bilhões. Então é um número bastante expressivo. Isso geral, todo o mercado de seguros. Isso geral. Todo o mercado. E aí você tem a grande participação nesse número, tem o automóvel, tem seguros de pessoas, que é o seguro de vida, e aí você entra nos seguros corporativos, que é onde está inserido o seguro de eventos. Hoje, quando você fala de seguro de eventos, você tem três grandes pilares, três importantes pilares, que é a responsabilidade civil, que trabalha toda a proteção em caso de reclamações de terceiros, de reclamações por danos corporais e danos materiais.
Você tem o que a gente chama de riscos diversos, que é a proteção patrimonial dos equipamentos, estruturas e tudo que envolve o evento, e você tem os acidentes pessoais com danos a pessoas. Então você vê que o seguro do evento ele consegue cobrir 360 a necessidade de um produtor, de um organizador de evento, de toda a cadeia fornecedora, através desses 3 pilares. Muito legal. E só desculpa, eu falei que são em torno de 50, porque cada dia nasce uma nova seguradora. Se a gente falasse antes da pandemia, você não passava de 20, 30 seguradoras. Teve um crescimento aí através de algumas iniciativas da SUSEP também, como o Sandbox, que trouxe um modelo diferente, muito mais ágil para as seguradoras. Trouxe o modelo de MGA, que é onde a Axper também atua muito bem, e com isso conseguiu trazer um pouco mais de dinamismo e profissionalismo para o mercado. Quando a gente fala de 50 seguradoras no mercado, quando a gente volta para o seguro evento e coloca uma luz ali, a gente está falando de no máximo 10, 11 seguradoras. Então são 30 corretores com bastante background nesse segmento para 10 seguradoras. E aí o papel do corretor é exatamente o que a Juliana colocou, porque quando você abre os clausulados, quando você abre as condições gerais, você está falando ali de 150, 200 páginas para cada um desses 3 produtos que eu te falei. Então, o papel do corretor é interpretar, entender como que cada seguradora trabalha determinado risco, porque não existe certo ou errado. Existe qual o risco que determinada seguradora ela quer tomar ou não. Tem seguradoras que são nacionais, tem seguradoras que são americanas, europeias, cada uma tem uma experiência de risco diferente. Então, o que cada seguradora vai trabalhar é o melhor produto de acordo com a estratégia e apetite comercial que essa companhia tem. E o papel do corretor é traduzir isso da melhor forma para o mercado, mostrando qual é o melhor produto e ao melhor custo que ele tem ali para proteger o seu evento. E você falando disso, Emiliano, eu queria te perguntar, Juliano, você que é de seguradora, qual é o lastro? Como é que funciona? Como é que a seguradora, dentro desses órgãos do governo e tal, ela precisa ter um lastro financeiro que dê sustentação a todas as apólices que ela tem? Sim, Eduardo, existe esse lastro e é uma excelente pergunta, por sinal, até porque, para explicar melhor, né, para quem está ouvindo a gente, a seguradora também conta com o seu seguro, que a gente chama de resseguro. Né? Então é muito importante, né, essa pesquisa, né, o corretor faz esse papel muito bem, né, obviamente as seguradoras elas precisam ter uma reserva técnica, né, e isso daí tem que estar de acordo com o que a SUSEP obriga, né, então só para a gente ter uma ideia aqui, a Essor ela faz parte do grupo SCOR, um dos 10 maiores resseguradores mundiais, então muitas vezes uma seguradora ela conta com uma potência ou não, né? Então, claro que tudo tem que estar de... É importante pesquisar bem o mercado. Exatamente, né? Então, a seguradora que a gente trabalha, ela faz parte desses 10 maiores resseguradores mundiais, né? Uma potência e conta com essa reserva técnica que é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes, né, o cliente pode pensar, nossa, mas e se acontecer alguma coisa? Eu estou fechando aqui uma pólice de não sei quantos milhões. É importante entender que existe o seguro do seguro. Sim. Né? Então, também esse mercado ele é fatiado justamente para você não ter quebras aí de seguradoras. Então, é muito importante que o promotor de eventos, o expositor, enfim, ele faça essa pesquisa para entender se a seguradora que ele está cotando, e aí o corretor tem um papel importante, né? Se ela tem esse lastro, se ela tem essa... Porque se tem, não tem erro, né? Não tem erro. Você pode ter uma pós de muitos milhões e que, se for necessário acionar essa apólice, a seguradora ela vai honrar com isso. Então, isso é muito bom. Cada seguradora ela tem a sua capacidade técnica aprovada na SUSEP. Então, assim como os bancos, eles são segmentados de acordo com o porte desse banco, a seguradora também. Ela é fatiada dentro da SUSEP. Então, por exemplo, não é qualquer seguradora que pode trabalhar qualquer risco. Sim. Então, de acordo com essa segmentação, quanto maior o aporte
que a seguradora ela faz para ter essa proteção para todos os segurados, maior são a ramificação de produtos que ela pode comercializar no mercado. E elas também contam com ratings, né, no mercado, né? O próprio cliente pode pesquisar lá dá um Google, né, que vai falar qual que é o rating da seguradora, né? Então, pela AMBest, por outras aí, vai conseguir descobrir qual que é o rating de cada seguradora. Baseado em todo o histórico que ela tem, tanto de venda de apólice sendo atendida, O próprio corretor também ele faz esse trabalho. Então, quando a gente vai trabalhar determinado risco, a gente busca. Você tem, por exemplo, a SUSEP, ela tem dentro do site dela, ela tem um volume de informações que trabalha muito em pró do corretor. Então, ali a gente consegue saber qual que é o tamanho dessa seguradora em relação a prêmio para determinado produto. Então, tem seguradora que é excelente no automóvel, mas ela não tem uma produção significativa naquele ramo que você precisa trabalhar nesse momento. E tem seguradora, por exemplo, que ela tem um volume de faturamento significativo, mas o sinistro, porque ali você também tem a informação do sinistro dentro da SUSEP, e você vê que aquela seguradora ela está bastante comprometida em relação ao sinistro. Então, você consegue colher todas essas informações através do site da SUSEP. Você tem aí também alguns sites públicos que você consegue ver como é que é o nível de atendimento, como é que é a agilidade desse processo, e aí a gente consegue levar um pouco dessa informação para o segurado. E agora vamos falar especificamente de eventos. Quais são as coberturas, gente, que tem para o setor de eventos aí? Né? Vocês já falaram aqui, então, tem seguro para o promotor e organizador do evento, tem seguro para expositores, patrocinadores, tem seguro para fornecedores, né? Todo o pessoal que está trabalhando, as empresas que estão trabalhando. Fala um pouco dessas coberturas e como é que elas funcionam para cada um desses. Quando a gente fala em quem pode ser o segurado, né, dessa apólice, nós estamos falando de qualquer empresa do segmento. Desde o fornecedor, desde o stand, da agência, propriamente o cliente final que vai estar expondo. E o que a gente tem que tomar cuidado, Eduardo? Muitas vezes a agência, enfim, acha que o evento é pequeno, é simples e que não vai acontecer nada. É aí que mora o grande perigo. Muitas vezes você pega um congresso médico, por exemplo. Se um médico, um cirurgião plástico cai, quebra a mão, imagina o lucro cessante desse profissional. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é achar que o evento é pequeno e simples e que não precisa ter seguro. Né? Isso eu falo quem pode ser o segurado. Quando a gente entra na parte de coberturas, o Emiliano já deu um spoilerzinho aqui pra gente, a gente está falando justamente desses 3 pilares. O primeiro é com relação à responsabilidade civil. O que é isso? Ações judiciais, ou não. Desde que, obviamente, a seguradora observe que existiu a responsabilidade em determinado acidente, ela vai querer fazer um acordo. Então, aqui, o que vai cobrir? Dano corporal e material a terceiro. Quem que é o terceiro principal no evento? O público. O público está participando. O artista. E, às vezes, muitas vezes, a gente se engana, pensa que o evento é só esse quadradinho que está aqui dentro, todo que está aqui dentro. Na realidade, quando eu tenho equipamento em transporte, as estruturas vindo, algum caminhão contratado pelo organizador pode atropelar alguém na rua, eu tenho estacionamento, ele é muito além do que propriamente o traslado espaço de do evento. público. Vou pegar o pessoal ali do hotel para trazer até o local do evento. Tudo isso existe cobertura. Então, aqui, esse primeiro pilar é pensando justamente em ações judiciais com relação a acidentes, onde todos esses terceiros estarão cobertos. O segundo pilar é o que o Emiliano comentou aqui, de riscos diversos. O que é isso? É dano de causa externa. Então, eu tenho todos esses bens aqui, desde estrutura, telão, equipamento de som, iluminação, desde o transporte até propriamente aqui dentro, estarão amparados. Né? Caiu, quebrou, molhou, tudo isso é cobertura. E a parte de acidentes pessoais, que visa cobrir o público, o artista. Aí você vai falar o seguinte, Juliana, você acabou de falar que todo esse pessoal está amparado ali no responsabilidade civil. Por que eu tenho que duplicar a cobertura, né? A cobertura de acidentes pessoais
como o próprio nome já diz, não precisa ter responsabilidade. Vai e paga. Então a pessoa tá andando ali, tropeçou, porque o salto quebrou de uma mulher, quebrou a perna, ninguém vai entender. Por que quebrou, por que não quebrou? Vai e paga. Quebrou a perna, vai levar num bom hospital, vai pagar as despesas médicas hospitalares. Agora, se acontecer alguma coisa de responsabilidade daquele segurado, que pode trazer uma ação judicial, dano moral, dano estético, lucros cessantes, advogados, isso só estará amparado em responsabilidade civil. Então, o AP, que a gente chama de acidentes pessoais, são limites muito pequenininhos. O responsabilidade civil são milhões, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, com quem, quanto vai ficar. O ano passado, nós indenizamos, nós esgotamos a importância assegurada de uma apólice, de uma pessoa que estava participando de um evento teoricamente super simples, um evento de pesca, que não era nem a pesca em si, eram estandes, né, de um evento de piscicultura. E essa pessoa, um senhorzinho, ele estava parado ali nas treliças para tirar uma foto, veio um vento muito forte, a treliça caiu na cabeça dele. Infelizmente, ele ficou internado por meses e ele veio a óbito, né? Então, esses meses de UTI esgotou a importância assegurada da apólice, né? Então, é isso, né? A gente, claro, se é algo mais simples que acontece, às vezes uma despesa médica hospitalar, né? É uma coisa. Eu vou precisar fazer uma cirurgia, uma queda de um camarote, onde mais de 100 pessoas de uma única vez precisam ser hospitalizadas, já muda completamente de figura, né? Existe uma outra cobertura que é bem importante, porém pouco contratada ainda, que é a cobertura de cancelamento de eventos, né? O que aconteceu muito durante a pandemia. Muito. Lembra que eu comentei que muitas seguradoras resolveram sair do mercado durante a pandemia? Foi justamente por conta dessa cobertura. Aqui na América Latina, ninguém contrata, infelizmente, né? Muito pela questão cultural. Sim. Lá na Europa, as seguradoras e resseguradoras chegou a indenizar de 5 a 8 bilhões de dólares de indenizações, né? Só de prejuízo, realmente. Isso eu não estou falando de seguro de vida, de nada. Só de seguro de cancelamento de eventos e produções audiovisuais, né? Então, pandemia é um risco coberto. E mais o que é coberto? Tudo que foge do controle do organizador. Luto nacional, terrorismo, alagamento no local, um vendaval muito forte, um incêndio no local. Aqui eu estou falando diretamente no bolso do organizador. Se eu estou investindo 10, 15 milhões para acontecer aquele evento e por algum motivo ele precisa ser adiado, cancelado ou interrompido, eu preciso exatamente daquele valor para não ficar no prejuízo. Então, com isso daí, essas 4 coberturas, né, é o que completa o que nós temos aí já para oferecer para o mercado. Não, isso torna o evento todo extremamente mais... você mitiga muito, quase todos os riscos envolvendo financeiro, né? Às vezes não custa mais do que 1% do prêmio. Do valor do orçamento do evento. Teve uma situação aqui no Brasil, não precisamos falar o nome do evento, nem o nome dos envolvidos, mas que um stand cedeu, ele caiu a testeira de um stand, que era todo em painel de LED, né? E ali como fica a responsabilidade? Onde ele se encaixa nisso que você falou? Quer dizer, a responsabilidade é do expositor? Sim. É do fornecedor que talvez, sei lá, não fixou onde deveria, ou com o cabo que deveria, com a capacidade que deveria? É do promotor também que talvez não fiscalizou? Enfim, como fica, né, dentro dessas 4 produtos? A responsabilidade sempre vai ser de todos. Sim. De todos. Vamos citar um exemplo do que aconteceu na Boate Kiss. Para a prefeitura que liberou o alvará de um espaço que propriamente não deveria, para o local, para a banda, até para a rádio, na faculdade, que estava promovendo aquele evento. Então, quando acontece uma coisa de muita gravidade, todo mundo acaba tendo que se justificar ali, sendo responsável e arcando de alguma forma. Agora vamos pegar este exemplo que você trouxe, né?
Geralmente, o que os organizadores de feiras eles pedem, através do manual do expositor, ele já coloca, muitos deles, até como obrigatório a contratação de um seguro, para que cada estande tenha o seu próprio seguro. Porque o organizador, ele vai falar o seguinte: eu sou responsável pelo espaço em comum. Só que eu não sei quem que aquele stand está contratando para montar, que tipo de comida, a bebida ele está levando para aquele espaço, se vai ter um piso que não vai estar muito, vai estar Não solto. é papel do promotor ficar fazendo essa ingerência em tudo que está sendo feito. Quando acontece alguma coisa, vai colocar o nome do evento, o nome do organizador e o nome daquela empresa que estava ativando aquela marca. Né? É claro, obviamente, se o organizador ele faz um bom trabalho, coloca no manual que cada espaço tem que ter, ele minimiza o risco dele. Está definindo limites claros. Exatamente. E aí, se acontece alguma coisa, também não há atrito entre o organizador e o cliente dele. Sim. Ele fala, aciona a pólice, deixa que a pólice cuida de tudo pra gente. Né? Mas, claro, o fornecedor, todo mundo ali, toda a cadeia teria que ter um seguro específico. Todo mundo estaria, mas nessa situação, graças a Deus, parece que não machucou ninguém, né? Foi só um acidente, um susto, mas todo mundo ali ficaria muito mais tranquilo caso houvesse seguro, porque todo o custo que houve ali seria ressarcido. Interessante falar que na pólice que a gente trabalha existe uma cobertura bem interessante, que é inclusive de reconstituição de imagem, né? Justamente porque é uma verba ali, é um diferencial do nosso produto, porque o organizador, às vezes, ele não teve a culpa direta naquilo ali, mas ele vai precisar ir para a mídia e se colocar. Ele pode contratar uma empresa para fazer todo esse trabalho de marketing para minimizar a imagem dele no mercado. Um exemplo desse que você deu, independente de quem é a culpa no final, quem muitas vezes mais sofre é o organizador. Então você pega um grande evento que o organizador tem diversos investimentos envolvidos, por conta talvez do trabalho de um fornecedor ou de um patrocinador, muitas vezes a marca daquele evento que é comprometida. Então, quando você vê esse tipo de acidente, não necessariamente você vai estar falando daquele fornecedor. 3 semanas atrás, teve um show no Rio de Janeiro, onde teve, na montagem do palco, infelizmente, aí veio também um falecimento de um funcionário. Ninguém sabe qual é a empresa, pelo menos eu não lembro de ter saído na mídia, qual é a empresa responsável por aquela montagem, mas sim a organizadora, muitas vezes as marcas que estão co-realizando ou patrocinando. O artista que está ali. Então, é muito importante na hora do organizador e do artista que for contratar os fornecedores, os patrocinadores, conscientizar da importância. Muitas vezes é o que a Juliana colocou hoje, já é obrigatório para alguns organizadores, mas em alguns, pelo menos, a conscientização já é um bom caminho. Gente, queria, encaminhando para o fim aqui, que vocês trouxessem uma visão assim, bem prática, né, para o promotor, e expositor e fornecedor, né, por onde ele começa. Então, assim, nunca contratei seguro nenhum, nunca me preocupei com isso, agora, abriu uma luz aqui que eu preciso me preocupar com isso. Por onde ele começa, né? Que tipo de análise ele precisa fazer e como ele consultar isso. Qual que é o pontapé inicial aí para ele começar a se preocupar com isso? Hoje o mercado ele já está muito tecnológico, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, para mim acho que ainda é uma coisa muito nova. Mas as seguradoras elas já estão todas prontas para atender o corretor. Né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um evento, eu quero fazer o seguro. Geralmente são 3, 4 perguntas muito simples, que é o quê? Que tipo de evento? Eu estou falando de evento corporativo, social, quantidade de pessoas, data, local, acabou. Entre em contato com o Emiliano, automaticamente ele tem um sistema na ponta. Em minutos, o Emiliano vai conseguir colocar uma cotação na mão desse organizador. Mas o evento vai começar daqui a pouco. Não tem problema. Hoje ele conta já com um sistema para emitir a pólice, boleto, lá na corretora. O
que às vezes a gente pensa, até cotar, até chegar, né? Não, porque a gente entende que é um mercado que funciona tudo para ontem. Muitas vezes é uma surpresa para o organizador, ele chega no local, ele nem sabia que ele precisava de uma apólice. O local fala, opa, ninguém vai começar a montar nada aqui se não me apresentar a apólice. Não se preocupe, entre em contato com um corretor especializado, que é a dica principal que eu dou, que ele vai conseguir te atender com muita agilidade. Legal. Importante é, então, fazer a consulta, né? Buscar o profissional certo, consultar, trazer os dados do evento. Muito bom, muito bom. A partir do momento que ele tiver um corretor com bastante experiência nesse segmento, ele já tem bom caminho andado. Porque, mais uma vez, seguro não é simples. O seguro ele é complexo por conta de toda a magnitude que envolve, todos os riscos que envolve. Mas ele também, o mercado vem buscando simplificar bastante, traduzir bastante, e esse é o papel importante do corretor. Vou te dar um exemplo. Você sabe o que é o prêmio do seguro? Não. Prêmio, o que você imagina, o que sugere? Ganhar alguma coisa. Você ganha. No seguro, o prêmio é o quanto você paga. Então, muitas vezes, quando chega uma cotação de um seguro, seja de automóvel, residência, aquele valor de prêmio não é quanto você vai ganhar, não é a sua cobertura, é quanto você vai pagar por aquele risco, por aquele risco coberto. Interessante essa nomenclatura. A gente tem um glossário que a gente fala do segurês, que é nosso papel como corretor de traduzir e levar isso de uma forma muito mais simples, de não ficar falando da palavra sinistro, não ficar falando da palavra prêmio, casualty, assim, tem uma infinidade de termos, que a gente fala termos segurês, que aí a gente tem que simplificar, levar de uma forma transparente para o segurado. E o que é mais importante, na hora que o corretor ele comercializa, mais uma vez, eu falei, as condições gerais, ela muitas vezes ultrapassa 100, 200 páginas. E é muito complicado na hora que você finaliza o processo de contratação do seguro, você descarregar 200 páginas. É que nem o manual do teu carro. Quantas vezes você já comprou o carro que você vai ler? Mas existem algumas etapas ali importantes da contratação. E o corretor de seguros, por mais que ele queira, eu já tive clientes, por exemplo, que me falam, Emiliano, me dá um overview aqui, o que cobre, o que não cobre. É muito difícil, porque existem muitas especificações, muitas camadas que o corretor ele pode deixar de informar e ser exatamente no momento do sinistro que causa. Então, lógico, a gente tenta dar um resumo. O que eu oriento muito é na parte de exclusões, pelo menos as exclusões ele tem que saber o que o seguro ele não contempla e fico totalmente aberto ali para tirar todas as dúvidas e ele trazer qual é o risco que realmente ele quer cobrir. E aí eu consegui, de uma forma bastante transparente, informar se aquele risco está coberto ou não. A Juliana deu um exemplo aqui de uma cobertura que é super complexa ainda no nosso mercado, principalmente pós-pandemia, que é a cobertura de cancelamento e interrupção de eventos. E não é toda seguradora que tem esse apetite. Muitas vezes a gente tem que buscar através de resseguradoras internacionais ou não. Tem eventos que pode ser até que não tenha determinada cobertura. Então, para o segurado, é importante ele saber o que ele está contratando e o que a apólice dele não contempla, para ele conseguir organizar e tocar o evento dele de uma forma bem tranquila e deixa o corretor fazer o papel dele de garantir um eventual risco. E o mais importante, né, porque como você comentou, ninguém quer que aconteça nada, todo mundo quer. Então, às vezes a pessoa vai pensar assim, eu contrato os melhores profissionais, o melhor local, o melhor fornecedor, eu não preciso de seguro. Aqui a gente sabe que as empresas sérias sempre vão contratar os melhores fornecedores, mas a única forma desse cliente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Porém, se acontecer algo que fuja do meu controle, mesmo assim eu estou tranquilo, porque eu contratei o melhor corretor que é especializado e a melhor cobertura do mercado. Então, é o que blinda, é o que faz ele realmente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Como vocês falaram, é um investimento que dá essa tranquilidade e que dá uma continuidade para o negócio, porque
depende do problema, Dependendo da situação, a empresa pode vir à falência. Sim, né? Pode fechar as portas. Muitos clientes, que a gente, mais uma vez, o trabalho do corretor aqui é muito de conscientizar, a gente faz um trabalho muito forte de advisor, né? de consultoria da importância do seguro. E a primeira coisa que a gente ouve muitas vezes é assim, não, mas eu nunca tive esse tipo de situação. Você coloca na mesa todas as situações e ele fala, poxa, mas eu nunca tive essa situação. E aí a gente volta um pouco com alguns exemplos do mercado de sinistros, não só no mercado de eventos, mas também no mercado no dia a dia. Muitas vezes eu pergunto, quantos anos você paga o seguro do teu carro? Quantas vezes você bateu o seu carro? O que significa hoje você perder? Muitas vezes o carro ele é utilizado até para o trabalho. E o que significa você perder hoje esse bem? Que é algo que está muito mais no dia a dia dele. E aí eu levo isso para o trabalho, para o mercado de eventos, para o segmento de eventos. Quando a gente fala de vidas, por exemplo, não tem... E aí a Ju aqui tem diversas experiências em relação a pagamentos de indenizações. Quando a gente fala de uma interpretação de um juiz, quando você tem um evento que chega a ter pessoas envolvidas, muitas vezes a morte, isso chega em valores patamares que a gente jamais conseguiria imaginar. Eu já peguei diversos eventos, exemplos de sinistros, graças a Deus não comigo, de perda, por exemplo, de crianças. Quando você fala de crianças envolvidas em um processo, você fala de 2, 3, 5 milhões de patamares. Isso quebra uma escola, que muitas vezes não contrata o seguro corretamente, ou ele contrata pro forma, com uma cobertura ali de 200, 300 mil de responsabilidade civil. Não vai pagar o advogado, muitas vezes. Não consegue nem pagar o advogado. Então, você vai para camadas das empresas, então esse é o nosso papel, de mostrar essa relevância. Tudo bem, nunca aconteceu, mas no momento que isso acontecer, a gente não sabe como é que o juiz vai interpretar. Então, hoje, a cobertura mais importante, na minha visão, em relação ao seguro-evento, é a de responsabilidade civil. Porque muitas vezes o RD, que é proteção a equipamentos, muitas vezes ele não vai perder a empresa. Porque ele sabe, assim, se ele perder, sei lá, um equipamento A, B ou C, vai prejudicar, mas ele consegue se estruturar ali. Ele pega um empréstimo, ele vai lá e se acomoda. Agora, de responsabilidade civil, que envolve pessoas... Pegando o exemplo, até voltando de novo na Boate Kiss. Quanto que valia a Boate Kiss em termos de estrutura? 1 milhão? 2 milhões? Nem isso. Nem isso. Quanto que vale as vidas daquelas pessoas? Se tivesse uma pólice, talvez, de 200 milhões, 300 milhões de reais, não seria suficiente. Sabe uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando isso? Você comentou comigo de seguro para segurança de dados, né? Sim, sim. Isso eu achei muito legal, porque se de eventos é novo, na minha visão, essa também é muito nova. Não sei se a tua seguradora opera com isso, mas eu achei fantástico, genial isso, porque startups, empresas de tecnologia como nós, é muito intangível. Na verdade, o grande valor que a gente tem, essas vidas que a gente tem, são um banco de dados com informações de pessoas, né? Com relação à saúde das pessoas. A gente não pega tanto dado sensível, mas eventualmente em algum evento isso aparece, né? Aí você estava me dizendo também existe um seguro para cibersegurança, né? Exatamente, que ele trabalha com a proteção de ataques cibernéticos. E hoje, você pega determinadas empresas, o bem mais valioso deles é esse banco de dados. E muitas vezes são empresas que são fornecedores, que estão na cadeia do negócio, e onde ela transita essas informações, armazena e trabalha de alguma forma, e num ataque cibernético ela acaba prejudicando a cadeia toda, e chegando até a marca principal, que é quem é detentora desse dado. Então, hoje o seguro é o que eu falo, você tem diversos ramificações, diversos segmentos de atuação. E cada empresa tem que ter a consciência de buscar o seu corretor e entender quais são os riscos importantes que devem ser cobertos para aquela empresa. Bom, gente, uma aula aqui, né? Muito legal.
Importante conscientizar o mercado sobre essa necessidade, né? Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês e da Andiar, da Expert. Vocês deixarem as redes sociais para as pessoas, promotor, organizador, expositor, fornecedor, seguir vocês. Imagino que debater informações nesse site e tal, redes sociais. Vou começar por você dessa vez, Emiliano. Qual que é a da Andiar? Eu queria novamente agradecer por esse momento. Eu tenho certeza que por nós aqui a gente ficaria horas trazendo exemplos e discutindo. Eu acho que é um tema tão relevante e muitas vezes pouco explorado pelo nosso mercado. Então, para quem quiser conhecer mais, entender um pouquinho mais do mercado de seguros, fica aí, não sei se vai estar aí embaixo, mas Sim, nós vamos deixar descrito depois também. o nosso é Andiares Seguros, é bem simples. E eu convido todos a nos conhecer e ver a nossa corretora tomar um café também. Vou te encontrar nas redes sociais, Emiliano Junqueira. Junqueira e tem a da corretora Andiares Seguros. Andiares Seguros. Boa. Aí, segue aí para você acompanhar. E o seu, Juliana? A XPRT, né, as redes sociais. Quem quiser me encontrar também, Juliana Sabrina dos Santos, né? Fica o convite aqui também para quem não leu ainda, né, o livro aqui, a qual eu sou coautora, Segurança em Eventos. A gente tem um capítulo exclusivo falando de seguro para eventos. Eu acho que é bem interessante, né? E agradeço também a oportunidade. A gente que agradece. Deixa eu mostrar um pouco aqui, gente. Não sei se... Acho que eu já falei num podcast. O Sérgio Junqueira, através do Conecta, né, do grupo Conecta Eventos, ele lançou essa coleção de livros, né, a coleção chamada Coleção Conecta mesmo, e Coleção Conecta Eventos, e com muitos temas relevantes para o setor de eventos. Eu fui coautor do livro de tecnologia e esse aqui é de segurança em eventos, tem um capítulo inteiro, né, Juliana? Sobre seguro, que a Juliana foi coautora. Então, olha só, se você quer aprofundar um pouco mais no assunto, está aqui uma literatura muito indicada aí para um aprendizado, né? Obrigado por compartilhar aí teu conhecimento, está no livro aí. Então, veja que é um tema que já está sendo aprofundado, né? É muito bom isso. E as redes sociais, então, a sua pessoal também. Você falou, Juliana Sabrina dos Santos. LinkedIn, Instagram também? Instagram também? Legal. E terei prazer também, tem bastante treinamento, tem bastante informação no site. Qual é o site? Expert.com.br. E andiare.com.br. Andiare.com.br. E é um prazer enorme para a gente estar apoiando a ESSOR, sendo a seguradora oficial aqui do Fórum Eventos, mais um ano, né? Estamos com espaço aqui de stand também, teremos prazer em receber o pessoal aqui para a gente tomar um café e conversar um pouco mais. Legal, segundo ano que vocês estão com o stand, né? Sou terceiro ano. Terceiro ano. Tá vendo, gente? Outra coisa legal, você vem para um evento como o Fórum Eventos, passa para visitar os expositores, olha quanto serviço legal, serviço relevante para a tua necessidade. Então vem para o evento, né? Vem para cá, se conecta com o pessoal, vem para cá, conhece pessoalmente, aperta a mão, nada como uma conexão frente a frente, né, Juliana? Muito bom, muito bom. Ficamos por aqui. Vocês querem deixar um recado final aí? Por favor, deixa uma mensagem final aí para os promotores, organizadores, expositores. Fica à vontade. Aquilo, gente, independente. Às vezes a gente acha que não precisa do seguro, né? Mas não vamos esperar a lei de Murphy acontecer, né? Ou achar que sempre é que acontece com o vizinho e nunca com a gente, né? Existe seguro, tem corretor especializado, é fácil contratar, o custo é muito baixo. Então, por que não? Né? É colocar realmente na planilha ali e dormir mais tranquilo. Muito bom. Uma vez eu agradeço novamente aí ao Edu e convido todos a procurar o seu corretor de seguros. Caso você não tenha, deixo aí a Andiare aberta para vocês. E, independente, pesquisar mais, estudar mais a respeito da importância da contratação de seguro para o seu evento. Obrigado pelas contribuições. Bem técnico, né? Bem para a gente que é leigo no assunto, é muito legal ouvir de vocês que são especialistas. Obrigado por compartilhar. Obrigado novamente. Então é isso, gente. Olha só, mais informação aqui relevante, né? Agradecemos vocês pela audiência. Se você achou bacana esse conteúdo, se achou que faz sentido,
Compartilha ele com alguém que trabalha com eventos, que você conhece, alguém que trabalha contigo. E não esquece de seguir a gente, de se inscrever no nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você ficar ligado aí. A gente está com essa temporada especial aqui dentro do Fórum Eventos. Nós vamos ter conteúdos assim, a cada 2, 3 dias no máximo vai estar rolando um conteúdo novo aí para falar do que está tendo de novidade aqui no Fórum Eventos, beleza? Então segue a gente, porque esse podcast aqui está recheado de grandes convidados como hoje. Obrigado mais uma vez, até a próxima.